Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um cast do Empreendedorismo Como Fazer a Batalha. Nosso terceiro episódio. É um prazer imenso estar aqui com vocês para conversar um pouquinho, trocar ideias, gerar insights. E hoje, né, mais um episódio especial. Eu estou aqui com uma pessoa que eu tenho uma admiração incrível. Eu agradeço muito desde já o convite. A gente vai falar hoje com a doutora Renata de Azevedo, que é psicóloga, empreendedora, tem muita dica para compartilhar com a gente, para entender um pouco sobre, né, a mentalidade do empreendedor, a jornada dela como empreendedora, como empresária. Doutora Renata, seja muito bem-vinda, muito obrigado. Muito obrigada, Carlos, eu que agradeço o convite. Estou bem feliz de estar aqui, poder contribuir um pouquinho com vocês. Tá bom. Então vamos começar, né? A gente estava conversando um pouquinho, né? Sobre quando a gente está vindo para cá, né, sobre, né, o cenário que a gente está vivendo hoje do mundo de empreendedores, né, os desafios, né, hoje, né, é um dia talvez importante até para a história, porque a OMS, né, acabou de decretar hoje pela manhã, né, o fim do estágio de atenção, né, em relação à pandemia, que foi uma fase que nós atravessamos, que de certa forma impactou, até do ponto de vista psicológico, o planeta inteiro, né, e isso, claro, acabou sendo, né, sendo desdobrado nos ambientes de empresas, nos relacionamentos, né? Sim. Que é a sua expertise. Então vamos começar um pouquinho, né? Falar do primeiro bloco. A gente vai falar um pouquinho sobre ser empreendedor e lidar com o negócio. Então, se você puder contar pra gente, né, a sua trajetória que levou você a se tornar empresária, né? E o tipo de desafio e mentalidade que você passou, contar pra gente aí nesse início. Será muito bem-vindo. Perfeito. Eu sou psicóloga desde 2019, final de 2019, né? Dezembro, foi quando eu... 2019 não, 2009. 2009, passa 2009. rápido. Passa rápido, passa rápido. Então, desde dezembro de 2009. E comecei a trabalhar como psicóloga clínica de forma autônoma. Em 2018, eu abri a minha empresa. E aí, eu montei uma clínica de psicologia. Eu costumo falar que eu conseguia me ver no início como autônoma, depois como empreendedora e agora como empresária. Na minha empresa, hoje, eu não atuo mais sozinha. Nós temos uma equipe de psicólogos que também fazem atendimento, especialistas na área. Temos toda uma equipe por trás, né, de financeiro, suporte ao cliente, contabilidade, marketing. Então, eu consigo definir direitinho essas fases pelas quais eu passei até chegar na fase que eu estou hoje como empresária. E com certeza uma das coisas que foi mais importante para isso foi a minha mentalidade. Porque dentro da psicologia, a gente tem uma mentalidade muito de escassez. A tendência é que os psicólogos pensem que psicologia é difícil, que não dá para viver de psicologia, que não é uma boa fonte de renda, que você vai morrer de fome, que é difícil ter clientes. Enfim, costumam ser pensamentos comuns do psicólogo. Só que eu nunca pensei assim. Perfeito. Eu sempre pensei o contrário. Na verdade, eu tive bons exemplos. Uma das coisas que fez mudar a minha mentalidade, porque na faculdade a gente recebe essa mentalidade. A gente recebe de presente, esse presente bacana. Mas vendo outros psicólogos que tinham sucesso, eu tive essa sorte de ter contato logo no início da faculdade com alguns psicólogos de sucesso. Na minha visão, eles tinham muito sucesso. Certo. E isso formou a minha mentalidade. Eu enxerguei que nem todo psicólogo era do jeito que estavam falando. Muito pelo contrário, existiam outros psicólogos que tinham muito sucesso. Então, eu poderia ser assim também. Foi daí que eu construí a minha mentalidade. Não, esse ponto é importante, que você colocou muito bem, você narrou muito bem as etapas, né? Você está ali como autônoma, então você pode comparar que muitos empresários e empresárias, eles foram seletistas. Sim. Também, né? E aí depois você entrou assim no agora eu estou empreendendo, né? Agora eu estou empresária. Então isso é uma transição que realmente você vai compondo com base na sua vivência, na sua experiência. E muitas vezes o empreendedor ou a empreendedora de hoje, ele não tem essa oportunidade de transitar de uma maneira clara e consciente nesses estágios.
E também tem um problema que não consegue virar da noite pro dia. Né? Aí uma pergunta que eu tenho, assim, como as pessoas formam, assim, crenças e atitudes em relação a si mesmas, os outros e ao mundo? Como é que a psicologia explica isso? Porque talvez possa ser daí um ponto de reflexão. Sim. Através da nossa infância, a gente cria essas crenças de forma inconsciente, através daquilo que a gente vivencia, através daquilo que a gente recebe de informação dos nossos pais, do meio que a gente vive, nossa família, a sociedade. Então, através disso, a gente vai criando as nossas crenças, tudo isso de forma inconsciente. E essas crenças viram como se fosse uma ordem, sabe? Algo que você nem questiona. É aquilo e acabou. Você não sabe nem de onde surgiu, mas você acredita naquilo. Você torna como uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta, Entendi. Exatamente. Você acredita naquilo e pronto. Conforme a gente vai crescendo, a nossa tendência é buscar situações que vão reforçando essas crenças. Então, a gente vai vendo que realmente é assim mesmo. A gente vai reforçando essa verdade que já era absoluta. Mas a gente busca essas situações, não é que não existam outras situações, existem. Só que como a nossa mente ela é muito inteligente. Como a gente já tem essa crença, a gente busca situações para reforçar. Então, qualquer coisa que a gente viva, a nossa tendência vai ser enxergar dessa mesma maneira, vai ser enxergar com esse óculos. Sabe? É como se fosse um óculos que a gente coloca. Perfeito. A gente vai enxergando as coisas a partir desse óculos. E até quando acontecem outras coisas, a gente desqualifica. A gente fala, isso aqui não. A gente nem presta atenção, não valoriza. A gente vai valorizar aquilo que tem a ver com o que a gente chama de quadro de referência, que é o que forma as nossas crenças. Então, assim, a gente vai reforçando. Tá, um ponto que você falou na sua apresentação que me chamou a atenção, da escassez, que é interessante, eu nunca tinha escutado falar isso, né? A escassez que o psicólogo que está cursando psicologia, né, acaba recebendo e toma, de repente, até para si como verdade. E eu tenho falado aí mais na minha área, né, que é gerenciamento de projetos e estratégia, que quando, por exemplo, eu estou dando aula ou dando palestra ou aula para o MBA, né, eu falo muito assim, né, que os cursos de graduações de áreas mais ligadas à gestão, a gente pode até considerar a própria engenharia, por exemplo, administração, qualquer curso de tecnologia, eles acabam preparando, né, para o mercado muito mais executores do que planejadores. Então, as pessoas saem com a capacidade mesmo de, pode mandar um monte de parafuso que eu vou apertar e vou apertar. Mas aí você não quer planejar como que você vai fazer o parafuso, qual é o melhor parafuso, o custo. E isso aí tem um choque muito grande. Você considera que a graduação ou a formação básica que a pessoa vem a ter, que a gente não vai partir nunca do princípio que todos têm acesso a isso, Sim. Mas isso influencia um comportamento? Com certeza. A gente não aprende... aí eu posso falar da faculdade de psicologia, né? Mas eu acredito que nas outras... também seja mais ou menos por aí, né? Seja parecido. A gente não tem nada falando sobre mentalidade, sobre como sobreviver da psicologia, sobre como aquilo ali ser de fato o seu sustento, sobre como você conseguir clientes, como você fazer a captação, como você gerenciar um consultório. Porque não é só você conseguir clientes. Você tem a parte financeira, você tem o gerenciamento, você tem os impostos que você tem que pagar. Você tem muita coisa e nada disso é falado na faculdade, de forma nenhuma. Não, parece que assim, você faz o curso para no dia seguinte você já está com uma estrutura toda pronta que você vai sentar lá e vai fazer o que você estudou durante X tempos, pois né? 4 anos, 5 anos ali. Exato. E isso para quem tem a oportunidade de fazer um curso de nível superior, né? Exato. Tá, e uma pergunta assim, por exemplo, essa sua transição de autônoma, empreendedora, empresária, qual foi a maior dificuldade que você sentiu? Assim, você teve que lidar com alguma coisa que falou, poxa, isso aqui eu não esperava e agora o que eu faço? O que você pode dizer sobre isso? Exatamente essa falta de conhecimento de gestão. Eu sinto que eu fui aprendendo as coisas na marra. Em marketing, eu realmente fiz cursos de marketing, eu aprendi, fui desenvolvendo isso através de conhecimentos adquiridos. Mas todo o restante foi na marra. Todo o restante foi vendo o que precisava, foi vendo que aquilo ali não estava funcionando e que eu precisava daquilo. Foi alguém me falando, olha, isso aqui precisa. Foi perdendo dinheiro, foi perdendo tempo. Sem dúvida. Então, essa falta de conhecimento de gestão
é o que eu acredito que mais teve impacto, que mais foi difícil nessa trajetória. Acho que um ponto importante até para o pessoal que está assistindo, né, é que ao se tornar empreendedor, a gente falou isso até nos outros episódios com os outros convidados também, você já está herdando um monte de necessidades e conhecimentos que vão ser, né, indispensáveis para o negócio. Né? E aí é como você falou, ser psicólogo. No meu caso, eu era de tecnologia. Então, a gente não teve curso para lidar com... Até porque, na nossa época, o marketing digital nem era o que é hoje, né? Eu não vou falar muito para a gente não revelar a idade, essas coisas aqui, tá? Mas, então, isso aí acaba se tornando uma barreira e um limitador. Né? E eu costumo dizer que é o seguinte, se a gente tivesse, talvez, tendo essa conversa há 15 anos atrás, o acesso que a gente teria à informação como a gente tem hoje é totalmente diferente. Sim. Então, era um privilégio para poucos poder fazer um curso de marketing, entender, falar de tecnologia, conhecer um contas a pagar, práticas básicas. Mas eu acredito que hoje, o acesso que a gente tem à informação, de certa forma, se o empreendedor ou empreendedora entender como usar isso, isso pode ser um aliado. Você concorda? Com certeza, concordo. Hoje em dia, a gente tem muito mais informação do que tinha quando eu me formei lá em 2009. Hoje, a gente consegue... Até mesmo no YouTube, tem informações. Eu não tenho condições de fazer um curso. Tudo bem, procura no Google. Lê um e-book. Procura no YouTube. Vê um curso online. Tem materiais gratuitos. E muito bons. E muito bons, exato. E aí você vai podendo avançar no seu trabalho, vai podendo se capitalizar e investir, inclusive, em mais conhecimento. Mas com o que já existe, até de forma gratuita... É possível você começar, com certeza, de forma bem satisfatória. Assim, a gente não pode, talvez, até para o pessoal entender, a gente não vai partir do princípio que você tem que ter tudo perfeito, maravilhoso e no estado da arte do conhecimento. Né? A gente até estava conversando, né, quando estava vendo, que assim, acho que às vezes fazer bem o básico, né, já é um excelente, não é nem um bom, é um excelente ponto de partida. Sim. Né? Talvez entender esse bem básico, né? Saber o que você precisa fazer para ter um mínimo ali do seu financeiro. Até porque a expertise do negócio você domina, senão você não ia abrir. Então, sobre o ponto de vista de atender e ser psicóloga, isso aí é a tua expertise. Então, teoricamente, você já está num nível que você precisa para ir lá atender o cliente e fazer o que tem que ser feito. Assim como uma pessoa que vai cortar cabelo, vai abrir uma agência de pilates, né? Vai ser o que for, qualquer negócio que seja. Né? E a gente entender o básico, né, ajuda a gente a ter um bom ponto de partida. Uhum. Aí vamos pensar o seguinte, você avançou um pouco na linha do tempo. Como é que você encara assim, poxa, agora o marketing talvez não seja um bom exemplo para a pergunta, porque você fez curso, você se especializou em marketing. Uhum. Mas, por exemplo, você vai ter que lidar ali com uma capacidade de entender o que é um fluxo de caixa, fazer um planejamento financeiro, ter uma reserva. E aí você vai recorrer a talvez um terceiro ou uma segunda opinião. E aí, como é que você lidou? Tipo assim, eu tô tendo que lidar com esse assunto que eu não domino e uma pessoa vai dizer como que eu tenho que fazer. Eu corria para resolver isso quando estava dando problema. Então, eu entendia que aquilo era necessário quando eu enxergava aquilo como um problema. Já tinha estourado. Já tinha estourado. Entendi. Mais reativo e menos proativo. Exato. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu tô muito mais proativa. Mas antigamente, né, hoje em dia eu tô enxergando, falei, bom, aquilo ali eu acho que pode dar problema ali na frente, vou buscar. Mas antigamente não, antigamente era totalmente reativa. Então, quando aquilo ali dava problema, aí eu entendia que eu preciso resolver. E ia buscar ou um curso, ou um profissional. Às vezes, se financeiramente eu não conseguia buscar um profissional para aquilo, eu fazia um curso sobre. Aí eu já tinha pelo menos o básico, eu já tinha esse feijão com arroz. E você podia fazer, nem que com excelência, mas assumir a função. Exato. Já dava para começar. Já ia ser melhor do que estava antes. Sem dúvida. Então, eu começava com esse feijão com arroz, mesmo eu tendo que fazer, mas eu fazia um curso, alguma coisa assim. Já conseguia melhorar. E aí, depois que eu melhorava e consequentemente, tinha um ganho maior financeiro, aí eu começava a terceirizar. Isso foi assim com tudo. Tudo eu comecei fazendo sozinha, aprendendo, fazendo um curso. E aí eu começava a ter um ganho maior por conta daquilo. E aí eu já conseguia aumentar o meu investimento. Sensacional. Contratando profissionais para fazer. E aí fazendo, logicamente, melhor do que eu, né? Sim. Mas com o conhecimento que eu adquiria,
já dava para começar. Porque basicamente é o seguinte, até o pessoal entender, né? Eu acho que você mostrou um exemplo legal, porque, por exemplo, você tem uma limitação. Você já virou a chave, já assumiu o CNPJ e começa um monte de coisa que você herdou. Aí, o pouco que você faz, você já melhora um pouquinho o resultado. Então, ao invés de pegar esse resultado que melhorou um pouquinho, e você, de repente, vou pegar esse dinheiro que entrou e vou botar no meu bolso, o que você fez? Você reinvestiu. Isso. E aí, você está aumentando a sua capacidade, está qualificando aquilo que você está fazendo e, consequentemente, o resultado vai aumentando. Exato. Então, é uma forma de crescimento orgânico bem estruturado que você está narrando, que é muito legal. Né? Porque a gente, às vezes, né, o jovem empreendedor, e quando eu falo jovem, não necessariamente é sentido de idade, mas ser jovem por estar fazendo aquilo há pouco tempo, né? Ele tende a, se não tiver uma mentalidade adequada, a gente vai falar de mentalidade no segundo bloco, mas de achar, poxa, entrou um dinheirinho aqui a mais, óbvio, vou botar um dinheiro mais no bolso. Sim. E aí que é o erro, né? Exato. Porque aí você vai travar, você não vai conseguir evoluir. Sim. Então, talvez entrar nessa cultura do reinvestimento para daqui a X tempos, você, em vez de ganhar 10, ganhar 100, você vai usando uma mentalidade orientada a crescimento do negócio. Exato. Eu sempre pensei em longo prazo. Então, eu Isso é entendia importante. que eu precisava reinvestir. Então, eu estava sempre buscando treinamentos, não só reinvestindo em mim, mas reinvestindo na empresa, contratando pessoas, contratando um treinamento. Enfim, eu tô sempre reinvestindo porque eu penso a longo prazo, eu sei exatamente onde eu quero chegar. E para isso, eu preciso investir. Não dá para eu chegar onde eu quero chegar da forma que eu fazia há 2 anos atrás. Não tem como. Sensacional a frase. Muito bom, muito bom. E uma coisa que eu vejo, né? Acho que uma afirmação... Aí você me corrija se você não concordar, você fala. Mas, por exemplo, eu acredito muito que com uma mentalidade dessa adequada, é possível você criar um negócio que seja completamente autossustentável, de você chegar num patamar que seja daqui a quanto tempo for, mas que você consiga, em algum momento você vai chegar, você não depender de banco, de empréstimo, de Com dinheiro de certeza. terceiros para poder financiar, porque você vai desenvolver a capacidade, né, de se autofinanciar. E talvez essa mentalidade, que é a busca de melhoria contínua, por mais, sempre buscando fazer melhor, eu acho que é um caminho que a gente pode... Com certeza, com certeza. partir. Eu, pensando nessa questão de mentalidade também, né, de exemplo, e até do que eu falei sobre como a gente cria as nossas crenças, meu avô é empresário. Era, né? Faleceu. Meu avô era empresário. Minha mãe, funcionária pública. Olha a diferença. Nossa, são os extremos, né? Os extremos, né? E minha mãe sempre falou pra mim, vai fazer um concurso público, minha filha, vai fazer prova disso, abre o concurso pra isso, abre o concurso pra aquilo. E eu sempre falei, não é a minha praia, não é isso que eu quero. E, ao mesmo tempo, eu via meu avô como empresário, falando dessa questão de investir. Ele ganhava 10, ele reinvestia 9, ficava com 1. Principalmente no iniciozinho, né? Quando você precisa reinvestir mais. Então, eu sempre vi isso também. A empresa dele não tem nada a ver com o que eu faço. Assim, completamente diferente. Mas eu já vi essa mentalidade em casa. E isso fazia sentido para mim também. Por mais que na época não fizesse, porque eu não tinha empresa, mas quando eu abri a minha empresa e eu comecei a ter que pensar como empresária, eu lembrei dele. Eu lembrava do que ele falava, eu lembrava do que ele fazia. Eu via o que fazia sentido, o que não fazia sentido, porque era uma época muito diferente também, então algumas coisas certamente não iriam mais fazer sentido. Mas eu tive um exemplo também, e isso também foi válido. Eu acho que esse ponto que você falou é legal, porque eu lembro quando mais jovem já, eu fui analista de sistemas muito tempo, né, com cargo praticamente assim, jovem de idade, num cargo de 3º grau, que antigamente a gente tinha muito isso, né? Você ter cargos de nível superior, né? As empresas tinham muito esses silos criados para separar. Ó, esse aqui tem nível superior, esse aqui não tem. Isso é mentalidade de empresa mais antiga, culturas de empresas mais antigas. Mas eu lembro que, assim, ali por volta dos meus 24, 25 anos, você tinha uma crença daquela geração que fala assim, poxa, se eu fizer um concurso público, eu vou ter uma estabilidade financeira, vou me aposentar. Você tinha muito isso, né? E engraçado que essa mesma geração depois, alguns já concursados pediram para sair dos seus cargos, da sua estabilidade, para voltar para o mercado. Sim. E hoje, se você chega para uma geração mais nova,
você vai, de repente, chegar a quase nada que ninguém quer, né? Ter essa mentalidade, vou fazer um concurso para me aposentar. Né? Você ainda, claro, tem gente ainda que tem isso, mas a proporção de antigamente era muito maior. É verdade. Né? Que você tinha... Mas aí uma coisa que eu vejo é que tudo isso que a gente está discutindo, que é esperado para um empreendedor, talvez isso seja cross a todas as gerações, porque não vai mudar. Né? Porque a gente tem a cultura e a mentalidade da geração que influencia, e você tem aquilo que vai permear por várias gerações. Sim. Então, talvez a minha filha de 10 anos, daqui a, sei lá, 30 anos ela vira empresária, talvez o que a gente está falando aqui vai servir para ela também. Sim. Né? Que é o exemplo que você deu do seu avô, que eu achei fantástico. Exato. Tem coisas que vão ser intrínsecas àquilo ali, não tem jeito. Então, eu lembro de muitas frases. Eu lembro disso do reinvestimento. Eu lembro dele falar assim, o empresário é o último que vai receber. Você vai ter que pagar tudo primeiro, todos os funcionários têm que ser pagos, o empresário é o último a receber. Então, tudo isso são frases dele e que é intrínseco, não tem jeito. Né? Não, é engraçado você estar fazendo aqui, toda vez que eu estou fazendo o planejamento financeiro dos meses, de contas a pagar, o último... É o dono da empresa. É o dono da empresa, exatamente. Não, e é fantástico, porque assim, isso mostra responsabilidade, isso mostra engajamento, comprometimento, e eu acho que o principal... Eu preciso das pessoas. Sim. Seja um fornecedor, seja um parceiro, um funcionário, um serviço que você está contratando, uma matéria-prima que você está comprando para o seu negócio, porque sem aquilo ali você não tem... Exato. Você não tem a receita, que é o que você precisa. Exatamente. Isso é bem interessante. Um ponto que eu queria deixar claro para o pessoal, né? A gente falou isso em outros episódios, que quando a gente fala de negócio, a gente está falando de qualquer tipo de negócio, uma organização não governamental, né? Um órgão público, você pode ter gestão ali do negócio, né? E a iniciativa privada. Então, para deixar claro para o pessoal que o que a gente está discutindo aqui não se limita somente a negócios que têm fins de lucratividade. É uma mentalidade que é para você gerir. Né? Sim. Isso é importantíssimo, porque assim, claro que se você botar na balança quem é o fim lucrativo e o que não é, esse aqui quer gerar dinheiro, esse aqui não quer. E nem pode. Porque Sim. se é público, por exemplo, você não pode gerar receita, né? Faturamento, né? Lucro, né? Vamos dizer assim, para ser mais correto na abordagem. Então, isso é importante para ajudar também um gestor que esteja assistindo a gente a compreender esses pontos. Eu queria fazer uma pergunta para a gente conectar com o bloco 2. A gente fecha o 1 e vai para o 2. Quando você se torna um empreendedor, que você passa a ter uma necessidade... Eu acho que eu ouso a dizer que o ponto de partida recomendado fortemente é você buscar o seu cérebro se adequar para esse contexto. E isso, como eu falei, não é da noite para o dia, não tem fórmula, pode levar anos. Mas qual é o principal desafio que uma pessoa pode enfrentar, né, quando ela vai começar a pensar em reeducar o pensamento dela, o cérebro dela para aquilo ali? Quebrar crenças não é uma coisa fácil. É uma coisa possível, completamente possível, mas não é fácil. É como se o nosso cérebro puxasse a gente pro que ele já está acostumado. Joga contra. Joga contra, exato. Né? O nosso cérebro, ele vai buscar aquilo que é mais confortável. Ele vai buscar economizar energia. Qualquer coisa que você faça de diferente, você está gastando mais energia. Então, o nosso cérebro vai levar a gente para economizar isso. Então, essa luta contra os nossos padrões antigos, ela é desafiadora. Como eu falei, ela é completamente possível, mas ela é desafiadora. Você tem que estar muito certo do que você quer para você se manter firme ali. Sim, e isso ficar num nível maior do que a sua crença. Exato. Que aí vai te influenciar. Exatamente. Vai influenciar o comportamento. Exato. E depois, com o tempo, a sua crença vai mudar. Você vai deixar de ter aquela crença antiga e vai passar a ter uma nova crença mais saudável e mais adequada para a sua situação atual. Mas até isso acontecer, é um processo, você precisa se manter firme, senão você retrocede e vai voltar pro cômodo. Pegando uma pessoa, só pra gente encerrar o bloco, por exemplo, eu sou um cara muito disciplinado, então eu vou ter facilidade para cumprir com disciplina o mesmo processo 50 milhões de vezes se ele estiver no nível que tem que estar. Mas talvez uma pessoa que não tenha disciplina, ela vai sofrer com isso, mais do que eu. Sim. Se a pessoa for ansiosa, quiser resultados rápidos,
Ah, fiz uma vez, não deu certo. Ah, tá vendo? Não funciona. Não, Entendi. você vai fazer 50 vezes, você vai fazer 100 vezes. Isso é importantíssimo. Uhum. Ah, fiz uma, fiz duas. Ah, tá vendo? Não dá certo, vou desistir. Eu tenho uma crença muito importante, que é, se alguém já fez isso, aquilo ali, é porque funciona. Se funciona, eu tenho que dar um jeito de fazer, porque possível é. Eu só tenho que descobrir como. Sim, até porque funcionou para outro e no seu vai funcionar também, desde que seja adequado e adaptado Exatamente. à tua realidade. Exatamente. Então não tem essa de, não funciona. Não, funciona. Se funcionou para outra pessoa, vai funcionar para mim também. Eu só tenho que ver como. Eu tenho que descobrir como. Aí, talvez esse é o meu trabalho. E essa energia, esse tempo pro cérebro que tá ali acomodado, fala, pô, isso vai dar trabalho demais. Exato. Não quero não. Entendi. Tá bom, doutora Renata. Excelente. Então, pessoal, a gente está encerrando o nosso primeiro bloco agora, né? E a gente vai estar lançando o segundo episódio. Daqui a uma semana, o segundo episódio, né, do Cast 3, tá? E nos vemos em breve. Um abraço.